Então, me avisem, por favor, se o cursor está pegando e se vocês estão vendo a tela. A tela tá e o teu mouse também. Tá os dois? Pronto, beleza. Então, vou começar. Gente, acho que não preciso mais de apresentação, né? Mas em todo caso, Ana Luísa, acho que foi o Joseph que comentou, né? Agora a gente está seguindo mais essa linha, os últimos papers apresentados do Joseph, meu e da Belinha, vão ser mais para essa linha de respiração. Então, peço desculpa a quem não gosta muito da área, né? Mas esses últimos agora vão ser mais por essa linha. Esse que eu escolhi é um pré-print, e ele tem como título a respiração profunda e lenta, caracterizando esse repouso e esse drive, favorecendo esse impulso respiratório, né? É desse pessoal aqui da Universidade de Lyon, na França, né? Vamos dar uma lida no abstract. Então, ele fala que a atividade arrastada pela respiração, ela é originada principalmente no bulbo olfatório, né? Ele chama até de cérebro olfatório, e ele é originado dessa atividade mecanosensível dos neurônios sensoriais olfatórios em relação à pressão do ar. Ela se propaga do bulbo olfatório para o resto do cérebro. Interessantemente, essas mudanças nesse fluxo de ar nasal, eles resultam de uma reorganização dessa resposta do bulbo. Portanto, esse drive respiratório que a gente tem do cérebro, ele se origina desses movimentos de taxa de fluxo e eles devem, uma das teorias que eles começam a colocar, né, que eles devem variar de acordo com as dinâmicas da respiração que ocorrem espontaneamente durante as condições naturais. Então, mediante isso, né, eles resolveram verificar essas variações espontâneas da respiração durante diferentes estados. E aí é quando a gente começa a metodologia, durante diferentes estados. Estados de vigilância e estados de sono, em várias regiões do cérebro. Eles analisaram a atividade de LFP em relação ao sinal respiratório, que é como a gente vê o que a gente está chamando agora nessa nova onda de RR, né? Desses ritmos acoplados à respiração. E aí, assim que eles observam, então eles colocaram aqui também, que eles analisaram essa atividade de LFP em relação ao ritmo respiratório, e eles mostraram que esse regime respiratório, ele é específico do estado, ou seja, eu tenho um tipo de RR, por assim dizer, mais específico do estado que ele está, então ele é diferente quando o animal está dormindo, ele é diferente quando o animal está acordado, e os principais resultados que eles apontaram é que um desses estados que ele tem com o rato acordado, que é um estado quiet waking, que é um estado que ele está com uma vigilância silenciosa, ele está acordado, mas ele está parado, um estado, foi o único estado que ele encontrou que todas as estruturas, elas estavam tendo esse drive da respiração, independente da frequência respiratória. Então, para eles analisarem isso, eles eles fazem esses experimentos no plexmógrafo, e eles utilizaram um ar enriquecido com CO2 para fazer essa mudança do regime respiratório associado a cada estado, e eles também usaram uma análise ciclo a ciclo. Então, eles evidenciaram que esse rápido e longo e forte, essa forte entrada do cérebro nesse estado, ele é a consequência de uma associação do regime respiratório com um ótimo trade-off entre a profundidade e a duração da inspiração. Esses resultados mostraram pela primeira vez que mudanças no regime respiratório alteram as dinâmicas de atividade cortical, e que esse regime respiratório ele está associado a um descanso, a um estado de descanso ótimo da respiração, como um drive do cérebro. Não sei se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Sim, tá bem. Desculpa, a gente vai depois ser crítico, mas o abstract faz sentido, né? Então, basicamente, caracterizar nos diferentes estados, que é maior em quiet waking, isso a gente sabe, assim, em mobilidade, quiet waking, você vê bem, até porque não compete com teta nem nada, dá para ver bonitinho. Sim, exatamente. E aí, acho que tem algo de especial, é o quiet waking em si, ou é o estilo, sei lá, da respiração no quiet waking, né? O argumento deles que verdade, mais do que o estado seria o tipo de respiração, essa profunda e lenta seria a que mais daria o entrainment, né? Exatamente. Agora vamos ver se está provado o que está escrito aí, mas o que está escrito aí faz sentido, é uma pesquisa, enfim, tem algo... Interessante, Aí só eu acho que a gente até comentou aqui, né, só um detalhe que tinha sido só isso, eles pegaram um sinal completo, eles não pegaram épocas do sinal em que a gente tem a respiração,
Então, em alguns momentos desses dados, ele inclusive tem um overlap com o θ também, e eles não fizeram essa diferenciação. Então, assim, a primeira figura que eles apresentam, essa figura aqui, é um espectrograma em que eles mostram algumas características, eu considerei uma figura mais metodológica, assim, para explicar, né, que é o seguinte, eles colocam essa primeira barrinha aqui, vocês estão vendo o cursor? Tá dando para ver aqui, que eu tô apontando ou não? Mexe aí. Tô mexendo já. Não, pior que não. Mas lá não tava, né? Não entendi. Que doido. Mas sai para fora do PDF e vai lá em cima. Aí dá, ó. Quando sai Aí fora do quando fica PDF, aqui, dá. sai. Ai, que saco. Mas eu vou tentar falando, então. Essa primeira barrinha que aparece, que tem várias cores diferentes, são os diferentes estados que eles usaram. Então, na verdade, eles usaram 13 animais long-events, e eles fizeram esses animais em 4 estados diferentes. Então, eu tenho 2 estados de vigilância, que é um estado em que o animal está ativamente explorando, que é esse laranjinha aqui. Eu tenho um estado em que o animal está parado, mas ele está acordado. E eu tenho 2 estágios de sono, o de sono REM e o de sono de ondas lentas. Então, eles colocam aqui todos esses estágios. Esse é um exemplo de uma gravação de 25 minutos, que inclusive eu fiquei impressionada em como em 25 minutos eles conseguiram pegar tudo isso dos animais, mas eles conseguiram, né? Esses diferentes estados, o animal acordado explorando o animal dormindo, mas enfim. E aí eles colocaram também um exemplo da frequência respiratória. Aqui a gente já consegue perceber um pouquinho, só a olho nu mesmo, a diferença da frequência respiratória nos diferentes estados. Também é algo já meio que óbvio, né? E aí aqui eles mostram uns exemplos de espectrograma de apenas algumas das regiões que eles registraram, porque eles registraram mais do que essas regiões. Então aqui eles colocam um exemplo do piriforme, de CA1 e de V1, mas eles registraram giro denteado também. Tem dois, tá, a diferença é frequência, desculpa, tá bom. Isso, tem dois para cada região, é só o zoom em diferentes frequências, né? Tá. Isso, porque eles colocaram de frequências baixas e frequências altas, mas eles colocam um exemplo só de 3 regiões que eles registraram. Aqui é de 0 a 12, depois é de 20 a 100. E aí eles registraram... Piriforme anterior, eu acho. Tá. Nossa, tem um gama ali, então. Meu Deus. Cadê? Eles colocaram aqui, deixa eu ver, nas regiões aqui, ó. Tinha na anterior córtex, abri aqui no fio. Isso, aí eles colocaram, pois é, mas eles nem olham essas frequências mais altas, né? Eles só colocaram aqui e depois eles esquecem essas frequências mais altas, porque o foco deles mesmo é classificação da respiração. É só um parênteses, porque muita gente trabalha com gama, hipocampo, coisa e tal, mas tu vai pro OB e pelo visto no córtex piriforme, o maior gama tem a ver com esses sistemas olfatórios, né? Impressionante. Então é algo... Enfim. Inclusive, vários estudos com acoplamento, respiração com gama, né? Oi? Não, tá bem, isso é só curiosidade geral, né? Mas eu já tinha, quando eu pego o registro de OB também, eu vejo uns gama enormes, né? E eu fico pensando, a gente no hipocampo fala de gama para cá, gama para lá, gama mesmo é no sistema, uns gama animal, né? Isso aí tá bonitão ali, né? Mas, principalmente nesses estados do quarto wave. Oi? Não, eu tô falando geral, né, pessoal, não sei se está acostumado ou não a ver, mas assim, aí você tem que olhar no hipocampo, se é no caso, né, que é uma subregião do hipocampo. Isso. Basicamente, você olha no de baixo, se tem teto ou se não tem, né? Então, se tem teto, com bicho dormindo, é REM, né, que está lá em cima de rosa, até onde eu vejo cor, ou sei lá. É um roxinho. Fora isso, tem esses aumentos gerais, assim, do slow wave, né? Isso. Chama de slow wave, mas na realidade isso meio que satura, né? Tudo altão ali, né? Mas, enfim. Pois é, eu aponto, mas é indiferente, porque vocês não estão conseguindo ver, né? Eu apontando. Pois é, eu estou falando apontando aqui, mas só eu vejo minha flechinha. Eu também estou apontando, mas não tá servindo de muita coisa. Sim, né? Aí vem aqui para essa segunda figura. Nessa segunda figura, eles começam... Mas ainda sobre a primeira, acho que não dá para ver RR direito aí, né? Não aparece, né? Só que tem aí, eu vejo teto, eu vejo gama e eu vejo essa frequência que satura, né? Quando não tem teta, né? Mas, assim, você poderia até ver RR nesse estado de exploração ativa, porque normalmente o RR nessa exploração ativa ele tem uma frequência mais alta, né? Então, assim, o que a gente está vendo como teto também poderia ser um início olhar lá no piriforme, né? E CA1 seria difícil, né? No hipocampo é mais difícil, mas lá no piriforme, estou forçando aqui, não sei. Talvez tenha alguma coisinha ali mais lenta, mas enfim, mas não difícil. Pelo menos nesse time scale é difícil, né? Mas...
Não, mas eles mostram o que tem. Tem outro, um spoilerzinho, tem outro, e eles mostram o que tem. Aham. Mas realmente, o CA1, córtex visual, eles colocam até o córtex somatosensorial também. Não tem. Uhum. Essa classificação comportamental é via teta? Oi? Essa classificação comportamental de Henslow, Wave, White e Wake, né? Sei lá. É uma classificação comportamental por vídeo. Eles viram Ah, os por vídeo vídeos e mesmo. viram o que o animal estava fazendo nos vídeos. Mas por vídeo, pergunta na Eve mesmo, dá pra ver se ele tá em sono REM ou não? Pois é, né? Não, Mas eles sonorrente viram, não, necessariamente eles precisa do viram teta, também né? com, sono REM eles viram com teta, mas assim, se ele estava acordado, se ele estava acordado parado, eles viram pelos vídeos. Mas o sono, sim. Tá. Em Tá. geral, bom, se o bicho tá andando, tô vendo o vídeo, né? E agora o difícil é tu separar o quiet wake do slow wave sleep. Esse que é mais Isso. complicadinho. Mas Mas assim, eles pelo... não estão bem andando, porque eles estão no pleximógrafo, né? Então, tipo, é um aparato bem pequeno. Então, Aham. até essa exploração ativa que eles dizem é tipo, se o rato está fazendo alguma coisa, está tendo sniffing, se ele está mexendo aqui nas vibrices, mas não é bem uma exploração, tipo, ele está explorando alguma coisa, assim, de objeto nem nada, sabe? Porque o plexmógrafo, eu já mostrei, não sei se vocês lembram, no paper passado também, que eu apresentei também era no plexmógrafo, é uma câmerazinha bem pequena, que, assim, o rato praticamente não consegue se mover ali dentro. Então, esse ativo dele é mais ele estar acordado mexendo, mas não necessariamente ele está explorando. Ele mostrou, eu dei uma olhada aqui rapidinho no método, parece que eles usaram o vídeo, como a Ana falou, eles usaram eletrofisiologia e respiração também, para classificar se o Sim. animal estava explorando de fato, né, ou estava quietinho, aí teve uma coisa parecida que eu fiz no mestrado, né, que é respiração acima de 5 Hz, exploração, etc. Isso, Mas eles usaram as três coisas para classificar. é verdade. Bem lembrado. Eu já não me lembrava mais do. Mas é verdade. Ui. Mas posso passar para a próxima? Vocês querem ver mais alguma coisa aqui nessa? Não, beleza. Me chamou a atenção isso. Talvez tenha um pouquinho de ER no AP ali, aquelas frequências mais baixas, tá vendo? Subteta, não Uhum. sei. Mas é isso, né? Mas é uma diferença, assim, o RR existe com a mão no fogo, né? Mas você tem que procurar por ele, não tá presente sempre, né? Então Eu fico pensando, será que não seria melhor de visualizar se a frequência da respiração no primeiro traço ali, lá em cima, né? Tipo, se fosse também apresentado de forma esse gráfico colorido, não sei, porque eles colocaram o traçado, né, do espectro. Sim. Eu não sei se ficaria Pois melhor. Eu colocaria colorido, né? Da mesma aí forma que poderia tá. saber exatamente onde está, né? Tá, Pois é. beleza. Mas vamos lá, para essa segunda figura. Nessa segunda figura aqui, a gente já consegue ver essa primeira. Eu até coloquei umas legendinhas aqui em cada uma. Nessa primeira aqui, nessa A gente tem essa caracterização da frequência respiratória em cada estado. Então, assim, ele pega um exemplo, ele é tipo aquela fatia ali dessa frequência respiratória que tem aqui, ele pega ela, dá uma fatiada e ela dá um zoom e mostra um pouquinho a diferença entre essa frequência respiratória nesses 4 estágios diferentes. Então, o que é que a gente vê principalmente? Que essa frequência respiratória ela é maior e ela tem uma maior variabilidade nos estados de vigília e ela tem frequências mais baixas e menos variabilidade durante o sono. Nessa figura B aqui, ele faz uma representação esquemática dessas características respiratórias que ele usa até para classificações mais para frente. Então, assim, ele está mostrando aqui, eu tenho a inspiração e a expiração, ele está mostrando aqui nesse IDUR e nesse EDUR a duração dessa inspiração e dessa expiração. E ele também está vendo nesse EPF e esse IPF a taxa de fluxo da inspiração e da expiração. Então, ele coloca nesses gráficos de violino, assim, mais uma dessas caracterizações, que a gente pode até ver aqui, outra coisa que a gente estava comentando logo no início, né, que nessa exploração mais ativa dos animais, a frequência da respiração é uma frequência já um pouco mais alta, então a frequência já por volta de 6 Hz. Enquanto nos outros estados, essa frequência ela se encontra em faixas mais baixas, né? Mas a gente também pode perceber que eu tenho uma variação dessa frequência em todos os estados. Então, foi até como o Adriano também comentou, né? A gente tem RR, mas a gente não tem o tempo todo, e esse RR também está variando. Então, é legal ficar atento a isso, né? De modo geral, assim, a gente A observa... frequência do Active, né? Sim. Isso é rato, né? Long Evans, né?
É rato, isso. Bem, tá bom. Porque o rato, em Pois é. geral, respira mais lento que o camundongo, né? Então, Uhum. eu tô achando até bem rápido, né? E eles têm um Mas, N bom, eles fizeram com 13 ratos. Um N bem aham, bom para os dados deles. E bacana. aí eles. Pois é, também achei. E aí eles colocaram também esses índices, tanto dessas taxas de fluxo de inspiração quanto da duração. E de modo geral, se a gente pegar assim, as características, frequência, taxa de fluxo de inspiração e duração da inspiração, a gente consegue caracterizar mais um pouquinho. Então, a gente consegue caracterizar que, por exemplo, nesse estado ativo, eu tenho frequências mais altas, eu tenho uma taxa de inspiração, esse pico ele é mais baixo, ele é maior, né? Mais baixo não, ele é maior, e eu tenho uma duração mais curta dessa inspiração. Enquanto nos estados de sono, por exemplo, a gente tem frequências mais baixas, a gente também tem essa taxa de fluxo de inspiração mais baixa, mas em compensação a gente tem uma duração maior. Então é legal o que ele está fazendo aqui, porque lá para frente ele vai falar o que ele coloca lá no abstract, né? Que não é necessariamente o estado, mas é também como é que está essa frequência respiratória, qual é esse estado ótimo dessa frequência respiratória, que a gente tem essa geração do RR. Agora, Então, essa taxa aí, como ele calcula, eu estou pensando em termos de unidades. Seria a área debaixo da curva em si, ou é o como assim? valor pico ali? Então, você está vendo que está em B ali, né? Está pintadinho. Eu não sei se eu perdi algo, Sim, porque eu tive que atender a porta que chegou uma encomenda, né? Então, desculpa se você já falou, né? Mas que tá pintadinho ali, sei lá, vermelho e azul, né? A isso, área de baixo e a área. E a minha pergunta isso. é se a medida seria essa área ou seria o valor que Sim, atinge o seria tipo o mínimo? valor do. Ah, tá. Então, ele fala de taxa de fluxo. Pois eu estou pensando como é que ele chega nessa unidade, né? Porque tem algum raw signal, sobe um pouco na figura ali. Aqui? Aí não tem unidade, né? Eu queria saber o que que é o eixo, o É que que porque é ele o eixo botou só como Y dentro de unidade. só uma representação esquemática mesmo. Não é. Ele tipo, só colocou para ficar mais fácil de visualizar. Mas ele não tem nenhuma unidade nem nada. Não, tá bom, depois eu olho isso, né? Porque igual são parâmetros, né? Isso aí para as teses de Aham, vocês, para caracterizar e tudo mais. Eu estou pensando como é que porque ali tem unidade de ml por segundo, né? aham, Mas tudo isso. bem, é detalhe técnico, é que eu sou meio fã de detalhe técnico, mas depois eu vejo como é que se chega nisso, né? Então, é Não, mas tranquilo. é até uma boa para a gente ver também como é que a gente pode aplicar nos nossos dados, né? Vai que é E seria algum. bom saber o que que é a unidade do traçado de respiração e para tentar entender como é que chega em ml por segundos aí, como é que é. Enfim, mas tudo bem. É Eu acho coisa que se mais eu simples. descer na metodologia, eles devem colocar. Algumas coisas eu dei uma lida, assim, e algumas coisas eles fizeram, tipo, pela primeira vez. Aham. No laboratório deles também. Mas eu posso dar uma olhada. E eles até colocaram no final que eles também podem disponibilizar o dado e tirar dúvida, alguma coisa assim, se for algo bem justificado. Aí eles colocaram até o e-mailzinho, eu acho que é a chefe do laboratório. Sim, é a boa, né, a Nathalie, né? A gente Isso, essa é trabalho Nathalie. dela que ele mexe. Isso, enfim. Também estão nessa área bem de RR, né? Eu acho que é bem o segundo ou Eles têm terceiro. bastante coisa de olfação e de OB mesmo, né? Eles têm É, bastante papers aí de, enfim, exatamente. termofatigo, bastante coisa. Pois é, eu dei uma olhadinha. Tu conhece ela, Adriano? Ou Conheço não? de Assim. trabalho, conheço de trabalho. Ela editou um issue, esse que o paper que o Joseph tem, eu acho que ela que editou, né, Joseph? Não sei se tu lembra, no aquele Qual? Neuroplasticity lá, eu acho que ela foi editora. Se não Ah, me engano. sim, foi, é verdade. É. Bem que eu achava o nome dela familiar, é verdade. Mas não conheço de trabalho, de literatura, pessoalmente Sim, não. sim. Ah, tá. Bom, vamos para a terceira figura. Esse paper, ele não vai demorar muito não, gente, ele é curtinho. Vamos para a terceira figura. Nessa terceira figura, ele coloca um PSD dessas frequências, né? E aí, ó, é legal. E aqui ele coloca todas as áreas que ele registrou em várias áreas. Então, ele colocou visual, somatosensorial, giro denteado, CA1, pré-frontal, piriforme e OB. E aí ele também fez isso aqui. Eu confesso que eu não sabia o que era isso, esse PDF da respiração. E aí eu dei uma pesquisada e falava, tipo, é uma densidade de probabilidade. E eu não entendi muito bem, tipo, seria a probabilidade de que eu fosse ter uma frequência maior ou não? Eu fiquei um pouco confusa nesse
essa análise que eles Probability fizeram. density function of respiration frequencies, É, no unit during the four brain states. Power and long. Eu acho que é para ser equivalente ao power mesmo, né? Assim que eu estou interpretando. Agora, como exatamente eles chegaram nisso? é. Será Mas que agora foi só tem- normalizado pela porcentagem? Eu não- Mas sempre ele não plota em escala, né? PDF, RESP. Não. Porque Eles, assim, inclusive- o respiration é passivo de calcular o power, né? Calcula o power e normaliza e joga aí dentro. Só pra... Esse PSD que eles fizeram, inclusive, eles não fizeram com a transformada de Fourier, eles fizeram com a Morlet. Morlet Wavelet. Eu até dei uma notada aqui, que eu tô vendo. Eu teria feito o mesmo Foi o tratamento. deles. Porque Mas eu não, não- né? Faz o mesmo tratamento para Aham. garantir a mesma incerteza, aquelas coisas que vai ser mais largo ou mais estreito, depende dos parâmetros que você usa, né, no power, né? Aquelas coisas. Então, só para garantir o mesmo nível de incerteza, eu teria feito o mesmo tratamento. Né? Smaller também dá tempo. Agora, o que se vê aí é... Você não vê RR, né? Na verdade, assim, a definição de RR, pelo menos a que a gente criou e tem aplicada, ela é dupla, né? Precisa de duas coisas acontecerem, né? Você Sim. ter algum power bump, né? Você ter um pouco de potência, né? Um pico de potência na frequência da respiração. Mas a definição, o que é RR? É uma onda que aloca a respiração. Então, você precisa de uma medida de coerência, né? Isso. E por enquanto tá power. Mas, enfim, Mas eles colocam. mas parece que não vejo RR aí, né? Ali, talvez no quiet waking, Pois é. tem um pouquinho, overlap de né, numa das frequência regiões. com o teta. Isso. Mas você vê claramente uma predominância de teta. Né? E faz sentido. Na real, nesses estados. Eu até coloquei aqui Pois é, mas eu também fiquei assim. Mas depois, quando eles vão fazer, nesse próximo E você gráfico, vê eles já vão colocar como um a aspecto de frequência coerência. respiratória pode dar overlap com teta, né? Olha ali Isso. Né? Então, isso é bom ficar bem antenado, né? Pois é. Isso dá bastante confusão. Pois é. Mas, enfim, eu não vejo RR. Parece que eu menti em todos os meus papers. RR não existe, né? Não, mas ele mostra RR. Calma, vai chegar. RR vai chegar. Ele coloca... Mas é um tratamento bem diferente dos meus, né? O meu a gente procura, vai lá, recorta, e aí estuda esse estado, né? Mas ele até cita você, e ele diz que fez diferente, que normalmente você tinha proposto um tipo de análise, mas ele quis pegar todo o sinal, ele não quis pegar épocas, nem fazer essa divisão, também não quis tirar quando tinha um overlap com o teta, então ele deixou tudo, ele pegou o sinalzão brutão mesmo, e viu tudo, não fez nenhuma seleção, uma pré-seleção, enfim, nada. é uma pergunta que está no ar, né? O RR não está sempre lá, e eu acho que essa análise deles, ele lavou o RR, né? Tem um monte de coisa aí. E pelo visto, os períodos de RR não são necessariamente mais comuns e não está aparecendo direito, não. Pois é. Enfim. Aqui ele coloca um espectro de coerência. Por outro lado, o OB tem que ter quase sempre, pensando bem, né? Volta lá no Power, vamos ver como é que tá fazendo o OB. Porque essas cores aí, para mim, é difícil demais. E tu não adianta para contar com o mouse, porque eu não vejo tua coisa. Né? Eu tô vendo. É um verdinho. É um verdinho. É o mais de cima, então. É o que tá mais em cima. Pois é, vai ser ver. Então, se pegar o Active Waking, talvez esse aí... É que um issue que eu tô vendo é isso. Se o tratamento do sinal não foi o mesmo, é difícil, né? Porque, enfim, qualquer signal análise, você vai introduzir um certo smoothing, uma certa incerteza, uma certa largura, né? Então, mas no OB tem que ter, gente, porque se não tiver RR no OB, tá mal o experimento, né? Dá pra gente dar uma olhadinha aqui no OB, que na real, a linha que se difere mais das outras, e que ela tá com um pico mais alto. Para cima, né? Tá mais pra cima. Eu acho que eu tô chegando. Mas agora eu tenho uma crítica metodológica, porque no OB, tudo bem não encontrar RR lá no visual, embora tenha lá, se tu procurar bem, tu vai achar, mas enfim... Mas o meu ponto é, no quiet waking, por exemplo, tu tem que ter, o power spectrum da respiração tem que bater muito com o do OB, e aí não tá batendo. Né? O do OB tá bem mais gordinho, o pico não parece ser o mesmo. Então, eu não sei se tem alguma barbeiragem de análise de sinal, que eles trataram sinais de forma diferente, ou o que tá rolando, né? Porque, normalmente, o OB, tudo bem não achar em outras regiões, porque é mais difícil mesmo. Mas no OB tem que ter. E tanto que tem gente que usa o OB como um substituto à respiração, né? De tão presente que é o RR no OB. Dá para fazer... Se tu vai ler em papers, eles usam a palavra proxy. We use the OB as a proxy.
Só para Prox é um você poder classificar a RR. É isso. Mas então, assim, metodologicamente, tecnicamente, eu estou levantando uma suspeita que tem algo de errado aí, né? Porque o OB, o power spectrum do OB e o da respiração, eles têm que ter meus picos, e aí não tem. Então tem algo de estranho aí. Pois é. Pode concluir. Diga lá. Pode falar. Não, eu estava vendo que o sinal da respiração é um pouco, voltando lá à questão das unidades e tal, é de um plethysmógrafo, né? Isso. Que já mede a variação de volume no tempo. Então, aquela unidade de mililitros por segundo já é, imagina, a unidade do plethysmógrafo. O traçado já tem essa unidade, então ele está pegando o pico e o fundo, então é isso? Para aquelas outras medidas? Nessa daqui que você está falando, né? Isso já é o traçado do próprio equipamento que está detectando a respiração. E aí ele deve fazer uma normalização e vir com o Robson, acho que iniciou uma sugestão, aí transforma isso em função de probabilidade, entendeu? Então, faz a... E, quer dizer, e faz vai a... pra cá. Ah, tá. Fala, E aí então, ele faz essa função para ele fazer esse PDF, né? Densidade espectral via Morland, eu acho que para ter uma resolução temporal melhor e normaliza tudo, você tem uma função dessa probabilidade. Enfim, eu achei meio estranho. E as frequências batem, no REM o bicho está respirando perto de 1, né? Aí se tu voltar naquele outro gráfico, é consistente esses peak frequencies com outro gráfico? Não, mas perto de 1, não. Eu não sei, eu tô chutando, porque tem 0, tem 2,5. Né? Eu tô olhando a respiração. Isso. Tá. Vamos só ver se é consistente. Volta lá no outro gráfico, né, que dizia. Então aí tá, eu chutei 1, não sei se é 1. Aí volta, peraí, não, para baixo. Aonde diz o grupo, aí, eles respiram tá, no aqui. aí, ó. Mas eles colocaram por aqui. Tá, 6. Não, tudo bem. Mas, enfim, eu não sei, sou estranho. Eu concordo com o Vitor também, enfim. Bom, tá clara a minha crítica, né? Tem algo estranho aí, né? Pro OB tinha que bater, tudo bem as outras regiões, mas o OB segue a respiração muito bem. Então, cadê o pico na respiração aí do OB? Isso aí tá muito estranho. Enfim. Mas, enfim, vamos Adriano, Oi. bom dia, né, gente? Faz tempo que eu não falo aqui. Mas nesse caso, o que você acha que poderia ser para para não estar batendo esse pico, não estar registrando no bubofatório, alguma coisa assim, ou o registro, algum artefato? Eu não sei o tratamento que eles deram para o sinal. Eu não sei se tem algo a ver com o fato de serem analisados de formas diferentes, se fez algum shift eu acho na que é mais por causa disso. Porque eles pegaram todo o sinal, eles não dividiram direitinho, então eu acho que eles até colocam, né, que eles adotaram uma abordagem diferente e exploraram a covariação do LFP e da respiração durante todos os estados e durante toda a gama de frequência respiratória. Eu acho que deu essa diferença maior por causa disso, da forma como eles analisaram essa frequência respiratória. Porque se você olhar no Quiet Waking lá, ele está querendo bater, mas a gordura é diferente, tá vendo? Não é bem largo, eu acho que, enfim, ele tinha que ter aplicado o mesmo tratamento, o mesmo Morley, até um sinal, e, enfim, trata da mesma forma. Eu não sei se é isso ou não, mas, enfim, tá... Mas chama atenção, né? Não sei o que está rolando, mas chama atenção. Entendi. Obrigada. E agora a gente vem para essa figura 4 aqui. Nessa figura 4, ele está mostrando esse espectro de coerência entre o LFP e o sinal da respiração. Então, ele está mostrando novamente nos 4 estados em todas as regiões, né? Aqui a gente consegue perceber que o RR está variando, principalmente de acordo com o estado de vigilância. Ele coloca, né, no texto escrito que o Quiet Awake é o estado em que a coerência da LFP e da respiração é a mais alta, mas, assim, a olho nu eu não vejo tanta diferença com a da vigilância da exploração ativa, né? Mas eles analisaram e os resultados foram esses.
Então, eles até, eu não me lembro se foi nesse ou se foi em outro. Não, eu acho que foi nesse. Não, eles fizeram uma análise mesmo, porque tem um outro gráfico que eles colocaram que eles não fizeram análise, eles fizeram tipo, uma observação no olho nu. Quis entender também, mas enfim. Mas aqui eles colocam essa coerência e eles colocam que tem essa coerência. Eles colocam, né, que tem essa variação do RR em relação ao estado. E aí aparece principalmente aonde? No OB, no pré-frontal e né, nesse piriforme, né, que são essas regiões mais frontais. E aí a gente não vê tanto essa coerência nessas regiões que estão mais distantes, CA1, giro denteado, o somatosensorial e o córtex visual. E também não vê muito, tanto no sono de ondas lentas quanto no sono REM. Mas eu acho que eles terem promovido o Quiet Wake com o estado onde você teria mais o RR olhando para essas regiões aí de baixo, né? O giro denteado é bastante. É que se desse um zoom na escala, né, mas parece ter bastante diferença, né? Para essas três aí de baixo, né? Sim. Tá vendo? Ali você vê um pico na coerência. Tem ali um pouquinho. É que assim, normalmente lá na frente, né? Se pegar áreas olfativas, pré-frontal, coisa e tal, aí a coerência é animal, né? Na mesma escala, você quase não vê a outra ali, né? Mas o ponto é que chega algo lá atrás também, né? Mas se você for olhar, você também tem uma coerênciazinha aqui no REM, né? Eu tô apontando, mas você também tem. No REM, eu já trabalhei muito com REM, né? Eu tenho paper com RR no REM. Mas, novamente, a gente foi lá e pescou, né? A gente não analisou tudo de tudo como eles fizeram. A gente pescou situações onde o RR está claramente presente. Pois é. Mas aqui, se você vendo assim também, a gente consegue ver, principalmente nessas regiões frontais aqui, que no sono REM também tem um pouquinho, né? Mas ele fala que o estado Quiet Wake é o estado em que a coerência ela é mais alta. Em todas as regiões. Ele até coloca como um dos principais resultados do Quiet Wake, é esse que ele conseguiu essa coerência em todas as regiões. Tá, vamos agora aqui para essa figura 5. Na figura 5, ele está mostrando um gráfico da covariação entre o LFP e as frequências de respiração. Aí, aqui que ele vai mostrar esse RR aparecendo, assim, tá melhor de visualizar esse RR aparecendo, né? Então, aqui nesse estado dessa exploração ativa, a gente consegue ver aqui nessa diagonalzinha, nessa linha diagonal, o RR aqui, lembrando, né, esse RR aqui é um RR com uma frequência mais alta, então ele consegue perceber aqui no OB, no pré-frontal, apesar de estar bem estranho esse do pré-frontal, mas está aparecendo no pré-frontal e no piriforme, e uma predominância de teta em CA1, giro denteado, somatosensorial e visual. Aqui nesse estado Quiet Wake, a gente tem uma faixa de 1 a 4 Hz e de 7 Hz. É como se ele estivesse mostrando aqui que nesse Quiet Wake a gente tem o RR e o θ concomitantemente, surgindo no sinal. No sono de ondas lentas, eles não encontraram nenhum dado relevante, e no sono REM, eles têm essa faixa de frequência dominantes como sendo θ. Apesar da gente também dar uma olhada, se dar um zoomzinho aqui, a gente consegue dar uma olhada que também tem o RR, porque o RR é essa diagonalzinha aqui, que está entre esse 2,5. Porque o que é o RR? RR, normalmente, é uma onda do LFP que tem a mesma frequência da respiração. Então, se quando você tem um plot na mesma escala, está na diagonal, significa que o eixo X é igual ao eixo Y, né? Então, isso que está na diagonal. Então, a frequência do LFP é a mesma da respiração, você tem pontos na diagonal. Por outro lado, eu tenho uma crítica nessa análise, porque o RR, ele pode existir com θ, né? Isso está claro. Então, se ele está definindo a frequência do LFP como peak frequency, a frequência com a potência maior, sabe? Não quer dizer que o RR não esteja lá, mas só vai detectar o θ porque o θ é sempre maior que o RR. Então, mas depende de como você analisa o teu dado, né? Pois é. Saca? Então o que a gente está vendo aí, ó, em CA1, por exemplo, em CA1 do During Active Exploration, independente da frequência respiratória, a frequência dominante da LFP é o θ, esse troço aí perto de 7,5 Hz, né? Enquanto que, sei lá, no Quiet Waking, você vai ver que você tem algo próximo da diagonal para as frequências mais baixas, né? Então, aparece o RR lá no CA1, né? Que legal que apareceu, né? Então, não estava mentindo. Mas meu ponto pode ser que nesses períodos, junto com o θ, também tem o RR, mas nessa análise não vai aparecer, porque só estou considerando a potência de pico maior, né? Então, o RR, quando está com o θ sempre ganha do RR, lá para trás, né? Então, não quer dizer que não esteja lá também alguma coisa, né? Só quer dizer que o θ está dominando, assim como o slow wave domina no que é justamente sono de ondas lentas, né?
é justamente uma das principais críticas, né? Pode ser que tenha muita coisa publicada que as pessoas estejam dizendo que é teta, mas que na verdade é RR. Tá. Mas, enfim, é isso. Não quer dizer que não. Estou dizendo que tenha, só estou dizendo que não quer dizer que não tenha, porque ele pode estar com uma potência menor, aí nesse tipo de análise ele não vai aparecer, né? Claro que no OB aparece, porque o OB, enfim, o OB é dominado por RR, né? Agora, estranho que esse cara aí parece até contradizer um pouco aquele gráfico, o resultado da potência. Exatamente. Esse gráfico está bem diferente daquele outro. Por isso que eu falei, não, calma que eles mostram ainda o RR. Não, aí apareceu bem, né? Essas diagonais aí apareceu bem. No Quiet Wake tá bem bonito, né? Uhum. E você vê que o estagiamento deles pega um pouquinho de teta, às vezes, no Quiet Wake, né? Uhum. Aparece ali também. É. Enfim. Principalmente nessas regiões mais para trás. É. Aí essa sexta figura, aí é quando eles colocam, eles surgem com uma nova metodologia, né? Todos esses outros dados que eles fizeram foram dados, pegaram respiração normal, viram tudo. Aqui, eles já começam com um novo questionamento. Então, eles perceberam essa características mais diferentes no Quiet Wake, e eles queriam saber, né, começaram a se questionar, pelo menos pelo que eu queria da leitura deles, né, se esse arrastamento respiratório, se esse RR específico do cérebro, ele estava mais relacionado a alguma especificidade do estado em que o animal estava, quando ele estava nesse Quiet Wake, ou se ele era mais específico de algum recurso da respiração, como a frequência ou a taxa de fluxo do pico. Então, eles foram responder essa pergunta, pegando 5 animais. Eu entendi que eram os 5 animais daqueles 13 animais. E eles colocaram meio que numa segunda parte do experimento, que era fazer o quê? Era colocar esses animais no pleximógrafo, só que modificar, e acrescentar, colocar mais 5% de CO2, e mudar um pouquinho essa taxa dessa respiração. E perceber se esses dados, eles permaneciam o mesmo com essa alteração na frequência respiratória. E eles compararam essa primeira frequência respiratória natural, que era do animal, e essa frequência respiratória manipulada. Então, o que, Mas que eles observam? Cadê a frequência respiratória manipulada? Esse CO2 aqui embaixo, ó. Eles colocaram assim, esse é o índice de acoplamento. Falta, por exemplo, seria, sei lá, como é que é a respiração antes e depois, porque aí, pelo que eu estou entendendo, já é direto alguma análise envolvendo LFP. Isso. Ok? O que eu estou sentindo falta é, antes de falar do LFP, beleza, falar do LFP tá massa, mas antes de falar do LFP, tu não precisa mostrar como é que muda a respiração do CO2. Saca? Eu estou sentindo uma falta da análise do padrão respiratório. Eles explicaram no texto escrito como é que funciona, mas eles não colocaram nenhuma figura. Pois é, isso aí eu estou sentindo falta. Primeiro me demonstra que existe mudança no padrão respiratório. Todas aquelas métricas que eles tinham lá em cima, de profundidade, repete isso na presença do CO2, para a gente ver quais são as mudanças. Eles colocam só no texto escrito quais são as mudanças que tem com CO2. Eu até anotei aqui, né? Eles dizem que a frequência e que esse IPF, esse taxa de profundidade, né, da inspiração, eles aumentam significativamente com a adição do CO2, exceto na frequência durante o estado de awake, né, esse estado de exploração ativa, e o sono REM, e essa duração, ela diminui significativamente em todos os estados, exceto no estado quiet awake, que é esse estado que a gente está vendo a maior diferença, que é dessa vigília silenciosa que eles colocam. Mas eles colocam isso só no texto escrito, eles realmente não colocam nenhuma figura dessas diferenças. Que falta de caracterizar melhor, né? Porque, assim, é todo o princípio. Agora, deixa eu mudar o padrão respiratório, a dinâmica respiratória, como eles falam no abstract, e vamos ver como isso afeta o RR. Até aí tá massa, pergunta massa, uma preparação bacana, dependendo, a gente brinca disso também. Mas só primeiro mostra, né? Enfim, tá claro minha crítica, né? Só que falta disso aí. Mas talvez, como é um pré-print, né, talvez revisores ainda possam pedir, e quando esse artigo sai, ele já sai com isso, né? Porque as desvantagens do pré-print, às vezes, é essa. Eles não passaram por uma revisão, então é só o assim, que eles colocaram, tá aí, né? Enfim. E agora a minha outra crítica, porque eu sou cheio de críticas, esse coupling index, ele é baseado no gráfico anterior, né? Ele tem a ver com, ele mede de alguma forma diagonal, eu acho, né? Isso. Então, aí vale, na verdade, a minha outra crítica, que é a mesma crítica que a anterior, que é, enfim, mas se você for para as regiões mais de trás, onde o RR não é o peak power, não adianta de nada esse coupling index. Não quer dizer que o RR não esteja lá, mas você está olhando para o teto, que o teto domina, entendendo as mudanças do RR com esse tipo de análise.
Então, eu não sei se esse Coupling Index necessariamente me diz... Enfim, eu acho que ele Seria melhor análise para medir esses dados que eles têm. Ou faz coerência mesmo, não sei. Uhum. É só isso, fica quietinho. Aí eles colocam essas diferenças, eu coloquei aqui um resuminho, né? Essas diferenças no OB e no córtex pré-frontal. Eu coloquei também esses asteriscozinhos que eu coloquei. Eu coloquei só para dar, porque assim, eu achei esse gráfico meio poluído, assim, muita região, muito gráfico, tudo junto, assim. Eu coloquei esses asteriscozinhos só para a gente perceber quais foram as regiões que tiveram maiores modificações. Mas não é deles, não. Fui eu que coloquei, só avisando. Essas diferenças no OB e no córtex pré-frontal. E aí eles vão discutir que mesmo com esse pico desse fluxo na inspiração, aumenta a frequência nas outras regiões, mas ela vai continuar sendo dominada por teta. Né? E aí eles colocam que houve um aumento, então, assim, ó, nesse primeiro aqui, eu não sei se eu estou conseguindo ver, tem aqui logo aqui embaixo a legenda, né? É o ER, que é o ar normal, o que eu imagino que é o que eles já pegaram nos animais que já tinham feito nos outros experimentos, e o ar modificado, né? Esse CO2, eles inclusive colocam CO2 em 5%, depois eles explicam que não traz grandes prejuízos para a performance do comportamento em si, porque também é uma coisa que seria interessante de analisar, né? Mas enfim, aí eles colocam aqui que nesse quarto wake ele ele aumentou essa frequência respiratória, ela aumenta em praticamente todas as regiões, menos em V1. Eles colocam também que o índice de acoplamento aumentou em quase todas as estruturas nesse sono de ondas lentas. E no sono REM ele ainda tem a predominância de teta, exceto no pré-frontal. Eu achei meio estranho também o OB não ter dado alguma coisa parecida com o do pré-frontal. Mas, enfim, né? Também esse N é menor, né? Eles colocaram todos os outros, eles fizeram com 13 animais. Esse aqui, eles fizeram só com 5 animais. Né? É difícil pegar a estatística, né? Só tem 2 bichos ali, é isso? No OB. Só tem 2 bichos, isso. Não tem como pegar a estatística ainda. Exatamente, eles pegaram só 5 animais. Eu não sei também que critérios foram desses 5 animais, né, que eles usaram para colocar aqui. Mas aqui tá bem pequenininho, aqui no OB. Tá, mas a conclusão geral é que para várias regiões teria mais RR, né? Nessa definição deles de RR o peak frequency, né? Isso, exatamente. Você teria mais se você aumenta esse CO2, se você aumenta essa inspiração, né? Se você aumenta a frequência dessa inspiração. Você aumenta, de modo geral, todo o sinal e você tem esse aumento desse acoplamento também, né? E eles colocam... E o volume, os caras falam isso, a respiração fica mais profunda. Isso, exatamente. O Joseph mandou o link, parece que o que eu pedi parece estar numa figura experimental. Tá ali, ó, tá aqui mesmo, na primeira, dá para ver que o CO2 é mais para cima, aquele, que é o negócio, IPF? Deixa eu ver, eu tô abrindo aqui, o Joseph mandou aqui. IPF é o que mede a profundidade da respiração, digamos assim, né, e vai para cima em todo. Bacana, não entendi que isso aqui na figura principal. Qual figura, Adriano? Eu abri aqui, suplementar. Terceiro gráfico, de cima para baixo, eu acho que esse aqui seria a profundidade, até onde me lembro. IPF, Inspiratory Peak Flow, ou alguma coisa assim. Seria o volume, né, eu acho. É verdade. O volume possível. Uma respiração mais profunda mesmo, né? Dá para ver que o CO2 está para cima, né, em todos. Bacana, né? Então isso fala a favor dos meditadores aí, né? De puxar o ar, coisa assim. Pois é. Por último, o último gráfico, ele tenta responder justamente isso, né? Qual característica da respiração foi mais decisiva para essa mudança de CO2? Se foi o fluxo do pico ou se foi a frequência? Eu confesso que eu também não entendi direito essa figura, assim, não entendi, ele fala dessa curva em U, né? Ele faz essa análise desse acoplamento entre as frequências de respiração, independente do estado do cérebro. Então, aqui ele não pega mais qual estado ele está, se ele está dormindo, se ele está acordado, ele só pega todo o sinal e ele dá uma olhada para ele ver se nessas regiões, se qual desses 2 elementos foi mais decisivo, se foi a taxa de fluxo de pico ou se foi a frequência. E aí ele observa aqui ele está falando sobre a taxa de pico da inspiração e aqui ele faz a duração da inspiração, em segundos. Deixa eu dar uma diminuída aqui. E a comparação aqui é entre esses 2, mas eu não entendi essa figura.
Eu confesso, eu não entendi essa figura. Ué, mas ele está mostrando em cima. Ele está deve ter mostrando o pico da sim. inspiração. Sim, eu acho que você, sei lá, você tem 25 minutos de gravação. Aí você localiza as épocas, tem que ter algum janelamento. Sei lá, a cada 500 milissegundos tu computa a frequência respiratória e o power spectrum. E aí tu pega todos esses power spectrums de frequências respiratórias dependendo do peak flow rate, né? É uma binagem que se faz. Enfim, o A eu consigo entender, você faz essas subamostragens restrita a quanto estava a respiração, é uma abordagem, enfim, controlada. E aí você calcula aqueles quadradinhos lá, pega o coupling index deles, aí você tem um coupling index associado para cada volume aí. E tá bacana esse resultado aí, essa é uma curva em U invertido, como se diz, né? Isso. Parece ter uma posição óptima aí para ter esse coupling, né? Exatamente. Mas, assim, ainda com as abstract, né? Eles, não sei se é o mais ideal, não, né? Mas tudo bem, devido, enfim, a ser teta dominar muito, né? Aí, o que é o B? O B é só que a duração da inspiração. Mesma coisa, mas isso enfim, dá para fazer em termos de análise, Dá para brincar com isso. Mas janelamentos, né? Você tem essas medidas. Claro que nada é instantâneo, então você requer uma janela, né? Então, novamente, a cada 500 milissegundos eu tenho um valor de peak flow rate, uma média do peak flow rate para aquele meio segundo, e eu tenho os power spectrums e tudo, né? Eu posso computar. Enfim, na verdade, eu tenho que pegar várias janelas onde o peak flow rate fosse 10, né? Aí beleza, agora tem vários power spectrums, várias medidas, eu posso calcular o coupling index restrito a esse subconjunto de dados associado a tal valor de peak flow rate. E é a mesma coisa para as outras métricas, né? Que eles colocam aqui da inspiração. Aqui coisas parecidas, mas no caso da minha métrica, que é o respiration rate. Mas dá para dar uma brincada com esses diferentes tipos também, né? A gente consegue fazer isso nos nossos dados, se a gente quiser. Ué, tem que ter o dado, né? Mas tendo o dado, sim. Normalmente, o que eu tenho feito ultimamente esse eixo X aí deles é o volume, né? O que eu tenho trabalhado aqui é botar o briefing rate, né? E aí, no caso, eu não estou com o RR, né? Mas isso é algo que dá para fazer. Vamos ver como é que é o RR como função do briefing rate. Dá para brincar. Assim, tem que ter o dado, não mais nada, né? Mas tendo dado, tem que ver o que dá para fazer aí. Olhando, mas o princípio geral é olhar outros atributos da onda, né? Até então era muito fase, mas peraí, é uma onda, como é uma onda, tem outros atributos, tem amplitude, tem frequência, então a ideia geral é essa, né? Tentar expandir mais essas análises para esses outros features, oscillatory features. Eu fiquei pensando que, tipo, assim, uma vantagem da pletismografia é que você consegue ter essas medidas de volume entrando, né? Que, tipo, para fazer isso com as nossas com os nossos métodos, né, tanto de pressão quanto termopar, é impossível, né? Mas eu escuto bastante crítica no Sonos, que é muito ruim, né? Dependendo, perde o sinal, e eu não sei se a amplitude quer dizer muita coisa, necessariamente. Né? O pletismográfico é bem definido o que tu está medindo, né? Isso, exato. E para mim, eu sempre tive essa curiosidade, uma das primeiras curiosidades que eu tive quando comecei a estudar RR era essa dependência com o volume de ar que está entrando, né, de fato. E eu não sei se é possível derivar isso pelas medidas que a gente tem, né, de temperatura ou de pressão, eu não sei, mas assim, o pletismografia, pelo que na minha opinião hoje, né, tipo, é um método limitado para você fazer comportamento, de certa forma, porque o bicho está ali restrito, mas ele tem essa vantagem de que você consegue pegar o volume, né, enfim. No final das contas é sempre isso, né, você ganha de um lado perto do outro. Não tem como. Mas eles não têm como fazer os comportamentos que a gente quer no pletismógrafo, é possível. Exatamente. Não, então, a gente perde nessa informação. Linhas de pesquisa, né? Tem várias linhas de pesquisa de RR. Uma delas é isso, né? Ver outros oscillatory features. Agora, outras linhas é a relação com o comportamento, com active sensing, né? Tem a ver com odor, não tem a ver com odor. Então, enfim, tem trabalhos para várias frentes aí possíveis. Né? Ainda está quente o assunto. Bom, é isso, gente. Acabou. Essa foi a última figura do paper. Eu disse, era bem curtinho. Acabou. Eita. Foi curtinho. Deixa eu interromper aqui.
Não, mas espera aí, dá para... Você quer voltar? Eu quero voltar no ápice, para ver se o que a gente viu Tá, é tá. consistente com o que estava Deixa escrito eu botar ali. aqui. Só um minutinho. Porque essa é a ideia de um artigo científico, né? Enfim, você resume, você põe um título, você põe coisa e tal, mas vamos ver se os dados suportam, né? Claims should be backed by data. Tá, vamos voltar aqui. Estamos no abstract. O título, por si só, ele diz que a respiração profunda, né? E lenta Profunda e lenta, favorece o caracteriza RR, né? isso. Favorece o Slow RR. breathing, Favorece esse drive do RR. characterizing, que característica o repouso favorece. Bem. Não, eu estou só olhando aqui, Deep and Slow Breath. O Deep ele mostrou, né? Tá bem. Agora o Slow... Acho que o slow era em comparação com a exploração ativa, porque na exploração ativa eu tenho uma frequência mais alta, né? Quando ele está nesses estados... o último gráfico, a gente ficou olhando muito para o de cima, né? O de baixo Isso. tinha a ver com a frequência, não era? Era o período, né? Que é o inverso da frequência. Era a duração do... A duração do ciclo tem a ver com a frequência, né? O período é o inverso da frequência. Isso. Exatamente. Deixa eu voltar Então, aqui. quanto maior o período, mais lento a frequência, né? Não, tudo bem, acho que dá para ter esse título. Assim, tudo bem que é uma curva em U invertido e tudo mais, mas aí não dá para ter um título de 3 frases, né? Então, tem uma arredondada aí, né? Favorece até um certo ponto, mas aí se passar, né? Porque é uma U invertido. Mas tudo bem, eu não critico e acho que tá bom o título, né? Normalmente ele vai fazer um parágrafo com o título. Beleza. Sim. Aí que mais tinha no ápice lá, então... Ele coloca... Os principais resultados, eles começam aqui, né? Eles mostraram que a respiração, ele tem um regime de estado específico, né? Eles também mostram que a depender do estado... É meio óbvio, né? A depender do estado em que o animal está, esse regime respiratório ele vai ser diferente. Eles mostram que nesse quiet waking é o único estado de vigilância em que todas as estruturas, elas têm esse drive da respiração, né? Independente da frequência. Mas aí é baseado no coupling index, e novamente, se tu tiver teta junto com o RR, tu não vai ver o RR nesse tipo de análise, talvez no outro tipo de análise tu veja, né? Então, eu tenho uma crítica, não sei, porque esse resultado é específico para esse coupling index, esse coupling index ele é limitado por isso. Né? O RR tem que ser a frequência dominante, mas ele não precisa ser dominante para existir, ele pode coexistir com outras frequências. Então, eu não sei, eu tenho crítica que, enfim, tem limitações do coupling index, mas tudo bem. Eu acho que tá bem, né? Eles colocam desse ótimo trade-off entre a profundidade e a duração da inspiração, que eles vêm com essa manipulação do CO2. Tá bem. Algo que eles podiam ter brincado também é que ele está usando muita palavra drive, coisa e tal, né, ali no fim, né, e tudo mais, e o título também tem a palavra drive, né? Então, uma análise possível que não foi feita é essas de direcionalidade, né, que aí sim você vê, né, um drive em um outro, né, e que não tem, não, eu acho que o paper está justo, né, tá justo, dá para acreditar que o padrão respiratório influencia o RR, eu acho que a frase está bem. Mas, dito isso, como todo trabalho, sempre pode vir mais coisas, né? Então, acho que, enfim, medidas de direcionalidade, coisa e tal, talvez podiam ter brincado um pouco com isso. Mas tá bem, bom que sobra trabalho para a gente fazer também. Então, eu vou interromper aqui, tá certo? Tá bom. Eu então acho que tá. Como é que andamos aí? Andamos correndo.